Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você novamente no estudo do nosso livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Psicografia do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco. E nós vamos estudar no dia de hoje o capítulo 17, Iluminação de Consciências. O que é que nós vamos ver neste capítulo? Vocês devem lembrar que nos capítulos anteriores nós tivemos a oportunidade de ver a visita que foi feita à Cidade da Justiça, a cidade espiritual nas Furnas, onde realmente foi feito um convite para que aqueles espíritos que ali optavam em residir, que eles pudessem despertar, que eles pudessem mudar sua postura e escolherem o caminho do bem, considerando o período de transição que a Terra está vivenciando. Pois muito bem, em função desta visita, o que aconteceu a nível espiritual? Houve um rebuliço muito grande nas esferas espirituais de sofrimento e dor. Por conta daquela visita, eles ficaram mais enfurecidos e, diante disso, eles começaram a atacar mais fortemente os encarnados. Claro que os encarnados que tinham trabalhos e têm trabalhos voltados para o bem, para o amor, para a vivência do Evangelho, fortaleceram os seus redutos a nível espiritual e também iniciaram um ataque muito forte à instituição espírita que acolhia e que estava auxiliando aqui na matéria aquela equipe espiritual. Então, a instituição passou a ser muito atacada e a humanidade também, principalmente aqueles que trabalham no bem. Diante disso, foi decidido que haveria uma outra reunião mediúnica no plano espiritual em função desse acontecimento. E durante essa reunião, então essa reunião ela acontece, para essa reunião são levados vários espíritos de participantes, de espíritos que residiam, que ficavam na Cidade da Justiça. Diz ali que mais de uma vintena de espíritos encontrava-se presente. Encontravam-se ali, foram levados também aquele bispo M, que é colocado aqui, para que ele também possa ser auxiliado, para que ele possa ser ouvido, tá? Então, essa reunião mediúnica ela foi muito destinada e voltada exatamente para diminuir todo aquele ataque que estava sendo realizado. O que é interessante nesse capítulo é que ele tem mais ou menos desfechos parecidos. Duas entidades, o Bispo M, uma outra entidade que também já havia vindo e perseguia os membros da instituição, eles são trazidos e nós temos condições de acompanhar o diálogo realizado com essas duas entidades espirituais. E em ambos os tratamentos, finaliza exatamente com a mãe desses espíritos estando presente e acolhendo em seus braços maternos os filhos que estavam ali no caminho do erro. Mas o que é mais belo dentro deste capítulo, e é o que eu destaco com grande alegria, é que no atendimento ao bispo M, quem primeiro vem ali auxiliar e dialogar com aquele espírito é o benfeitor Eurípides Barçanufo. Ele dialoga, ele conversa e, num determinado momento, ele chama para ajudar naquele diálogo, naquele tratamento do bispo, Mãe Santíssima. E Maria de Nazaré se faz presente ali, tem um diálogo com a entidade e depois ela realmente traz a mãe do bispo, porque na verdade a mãe do bispo é que rogava muito a Maria Santíssima para ajudar seu filho. Então, são dois atendimentos muito interessantes que mostra realmente que, conquanto muitos espíritos possam trabalhar no mal,
possam procurar caminhar contra Jesus, contra o Evangelho, contra a justiça divina e contra Deus, contra o amor, não há forças. Por mais que eles estivessem há tanto tempo, talvez séculos, milênios, caminhando no mal, quando chega o momento, quando chega a hora, todos nós buscamos o amor. Então, nenhum dos dois espíritos, diante de Maria Santíssima, o primeiro, mas diante de suas mães, amorosas mães, conseguiram manter-se naquele caminho do erro. As lágrimas vieram aos olhos e eles se deixaram conduzir pelas suas mãezinhas queridas. Então, em resumo, isso é o que nós vamos analisar e ver no capítulo de hoje. Eu vou, claro, trazer algumas anotações especiais, alguns diálogos para que nós possamos aprender ainda mais um pouco, certo? Bom, então vamos aqui, como eu havia dito, realmente ele coloca aqui que a visita à cidade da justiça, então, ele diz causara uma verdadeira revolução em outros agrupamentos de igual objetivo na erraticidade inferior. Então, ele diz que a notícia daquela visita se espalhou rapidamente. Então, houve naturalmente uma movimentação para reforçar as entradas e, vejam, aumentar com rigor as incursões perniciosas às criaturas que eram, claro, alvo daquele trabalho de desarmonização, desestruturação da humanidade. E os espíritas foram essencialmente procurados nesse processo. E a instituição que os albergava, como eu falei, passou a ser agredida de uma maneira mais impiedosa. Então, ainda diz aqui, organizações terrestres voltadas à baderna e à agressividade foram reforçadas, piorando a situação vigente. Então, eles começaram realmente a intensificar os ataques às instituições, às pessoas, à moralidade, a tudo. Diz aqui que membros pertencentes a ideias espúrias foram estimulados para cerrarem fileiras com os radicais e agressivos. Então, pessoas que estavam até aquele momento, muitas vezes numa condição neutra, mas que tinham no fundo de si ideias espúrias, foram incentivados para saírem das sombras e trazerem aquelas suas ideias, de modo que eles pudessem trazer mais desequilíbrio à humanidade. Honrados ceareiros tiveram seus nomes coroados de epítetos desonrosos por caluniadores de plantão. Espíritos desencarnados, ociosos e falsos passaram a dar comunicações, falsificando os ensinos das doutrinas éticas. Vejam que eles atacavam, inclusive, né, dentro das reuniões mediúnicas, fazendo com que espíritos falsos, ociosos, fossem para lá darem comunicações equivocadas, como ele diz aqui, falsificando os ensinos das doutrinas éticas. Mas, ao mesmo tempo, conquanto o mal tenha se fortalecido ou procurado se fortalecer, diz aqui, o zelo dos servidores fiéis era constante. E, ao mesmo tempo, grande número de espíritos bondosos encarnados reforçaram as suas crenças, a sua fé em Deus. Diz aqui, a luz do amor passou a brilhar com mais claridade e os sofredores encontraram apoio, dizendo aqui, e conforto moral para atenuarem os seus padecimentos, compreendendo as razões das suas aflições, por abnegados ceareiros de Jesus. Diz aqui, no ardor das batalhas, apareceram heróis antes anônimos e estoicos, aplicando as suas forças na preservação dos ideais. Então, nós estamos aqui tendo a oportunidade, mais uma vez, de ver que o bem não para nunca de agir, de trabalhar, de buscar beneficiar a todos os corações que realmente necessitam. E aí, as primeiras horas da madrugada,
Realmente, então, foi iniciada a reunião mediúnica. Como eu havia dito, mais de uma vintena de espíritos da Cidade da Justiça, visitada ali, encontravam-se presentes, e os que iriam ser diretamente atendidos foram para lá, naquele momento, levados adormecidos ou semi-inconscientes. A médium Malvina, que é a responsável também ali, uma excelente trabalhadora da instituição, ela em desdobramento também, o irmão Gumercindo foram levados para a reunião e ela, em desdobramento, vai dar a primeira comunicação. Então, ela entra em transe e ela dá a comunicação exatamente para o bispo de M. Tá? E aí, aqui, lembram, não sei se vocês lembram, mas o bispo, da última vez que ele veio, ele finalizou a comunicação na sua forma com o seu aspecto lupino. Lembram disso? Da licantropia, em função da sua condição, ele finalizou com o seu perispírito, já num processo de licantropia, apresentando a forma de um lobo. Então, assim ele estava e assim ele retorna. Mas ele retorna extremamente raivoso, com os mesmos propósitos equivocados de antes. Então ele diz: Estou de volta inesperadamente para vocês. E eu vou trazer aqui um pouquinho do que ele fala, da ideia que ele coloca, para que nós possamos também refletir sobre isso, tá? Então vejam bem, ele diz o seguinte: já instalamos o período do ódio entre vocês, os ditos cristãos espíritas, e assinalamos que estão próximos os dias da nossa vitória com os choques que se multiplicarão entre vocês, os usurpadores da felicidade dos pobres e das camadas esmagadas pela sua desfaçatez e insensibilidade. Acreditam, por acaso, que nos deixamos atemorizar pelas falsas teologias sobre Deus, imortalidade e justiça? Então ele vem mostrar que ele está ali com toda a força, com todas as ideias, que quando ele diz aqui já instalamos o período do ódio entre vocês, falando exatamente de todo esse trabalho que estava sendo realizado ali para desarmonizar o planeta Terra e, claro, fazer com que Cristo não vencesse nesse processo de mudança e de depuração da humanidade. E aí ele ainda vem aqui, a partir deste diálogo, ele vem trazer uma consideração bem interessante. Por quê? Porque ele vem dizer o que ele, na verdade, ele gostaria de instalar. E ele vem dizer o seguinte, ele vem instalar a teoria, ele quer instalar na humanidade a teoria do niilismo, do nada. Que significa o quê? Que, na verdade, tudo se consome no fim. Como se a criação existisse, mas o fim de tudo fosse o nada, tudo fosse se destruir. Então ele diz aqui: todos estão equivocados, tudo se acaba, consome-se com o tempo. E ele diz: para nós, somente o prazer e o ódio a quem interfere em nossos planos ou tenta criar-nos embaraços. Então ele diz que a teoria, o que eles vêm trabalhar e querem trabalhar é exatamente essa ideia do nada. Então ele finaliza um pouco da sua comunicação dizendo: preparem-se para desfrutar e matar esse símbolo de algo que jamais existiu, semelhante a Krishna, Zeus, Atom, ilusões. Então, realmente, ele vem ali mostrar a vontade e o trabalho que estava sendo realizado no que tange ao aniquilamento da criação, como se tudo fosse resultar no nada. Então, era isso que ele estava tentando também colocar junto à mente dos encarnados e desencarnados. E continua aqui com o seu rosto marcado com a expressão lupina, do mesmo jeito, trazendo essa sentença de aniquilação da criação. Quem foi dialogar com ele, como nós havíamos dito, foi Eurípedes Barçanufo. E aí, nesse diálogo de Eurípedes, ele vai fazer uma consideração muito importante, no sentido de dizer como que o destino de tudo é o nada, se nós percebemos, por exemplo, que Jesus venceu a morte, que Jesus foi crucificado e ele ressuscitou. E assim como ele,
Até hoje, continuamente, nós estamos vendo a mesma situação. Como é o nada que é o destino, é o fim de toda a humanidade? Então, ele vai ali, claro, dialogar com lógica e bom senso nesse processo, tá? Mas ele deixou, diz aqui que Eurípides deixou que o bispo de M fizesse aquele processo de catarse, dissesse o que ele queria dizer, porque isso é muito importante. Antes do dialogador adentrar, dele conversar, é importante deixar que o espírito fale, que o espírito realmente coloque as suas dores. Depois nós entramos, o dialogador entra com as orientações e aquilo que precisa ser dito. E aqui ele fala também que, embora as defesas da estrutura do recinto estivessem reforçadas, as emanações mentais e as exsudações dos convidados à comunicação espiritual deixavam o ambiente saturado de energias deletérias. E olha que havia todo um preparo, todo um trabalho de limpeza daquele local onde estava, né, ou estaria acontecendo a reunião mediúnica. Mas a carga deletéria, como ele diz aqui, as exsudações e as emanações mentais deletérias eram muito fortes. Então, de uma certa forma, saturavam o ambiente com essas energias. Mas vamos ver quais foram as palavras iniciais de Eurípides nesse diálogo com o bispo de M. Então ele diz assim: sem dúvida, seria sem dúvida uma aberração da lógica e do conhecimento podermos contemplar o universo e tudo quanto abarca, fosse ele autoedificador que atingiu um estágio de beleza e aperfeiçoamento nos seres humanos, ser resultado do nada. Então ele diz: como? Será que não é uma aberração da lógica, do conhecimento, achar que tudo isso que nós vemos no universo, na verdade, fosse, como ele diz aqui, fosse resultado do nada, que tivesse atingido esse estágio de beleza, de aperfeiçoamento do nada, sem a mente criadora de Deus. Então ele diz: ser resultado do nada, qual se esse nada fosse a força cósmica que lhe deu origem. Mudaríamos somente a designação, substituindo Deus por natureza, nada ou equivalente. Sempre chegaríamos ao ponto inicial, a grande interrogação que tem estado presente no infinito do tempo. Percebam aí as palavras inteligentes de Bezerra não, de Eurípides Barçanufo, quando ele diz: na verdade, se nós colocarmos que foi o nada, nós estamos mudando a denominação de Deus para nada, de Deus para natureza, mas tem que ter partido de uma inteligência criadora. Então ele diz: sempre chegaríamos ao ponto inicial, a grande interrogação que tem estado presente no infinito do tempo, tá? Mostrando que realmente só Deus, na sua infinita inteligência e misericórdia, poderia ter feito tudo isso, tudo que nós vemos, toda essa beleza da humanidade. Não poderia ter sido realmente obra do nada. E nem o fim, o resultado de tudo ser o nada, certo? Então, muito ponderada as colocações, muito ponderadas as colocações de Eurípides Barçanufo. E ele continua falando. Realmente fala, como eu havia dito, fala de Jesus, que Jesus ressuscitou, então que não houve o nada, que a cena se repete inúmeras vezes. Então ele diz: a vida é imperecível, iremos demonstrar-lhe. E nesse momento ele começa a trazer, e quando ele diz a vida é imperecível e vamos demonstrar-lhe, ele vai trazer uma lembrança de algo cometido pelo bispo de M. E o que ele traz é exatamente quando o bispo de M, na época encarnado, ele seduziu diversas criaturas ingênuas, e ele traz aqui especialmente uma moça com em torno de 14 anos, que ele diz aqui, um pouco mais de 14 anos, chamada Marcela. Ele a seduziu, ele prometeu-lhe consórcio, matrimônio, ela engravidou e ele a incentivou, fez com que ela abortasse aos 3 meses aquela criança.
E a jovem, extremamente, tendo consciente de que tinha feito algo errado, não conseguiu lidar com isso e ela se suicidou, se jogou do alto da igreja. E aí, claro, faleceu ela, faleceu a criancinha, e é mostrado para ele, durante as cenas dessa lembrança, que ao desencarnar, tanto ela quanto o filho, o espírito que estava ali conectado, ali estavam vivos, se mantiveram vivos, tá? Ela acabou perseguindo depois do desencarne, e o espírito também machucado, chorando, ensanguentado, é colocado aqui, mas vivo. Então, essa cena é trazida a ele porque é uma catarse muito grande, mostrando então aqui que a vida continua e tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. E nesse momento, então, quando ele vai lembrando dessas informações. O choque é muito grande dessas lembranças. E é nesse momento, então, que vem Maria Santíssima. Então ele traz toda essa informação do aborto, de tudo, ao terceiro mês, que eliminou a vida, que o espírito continuou, os espíritos continuaram ligados a ele, os espíritos de ambos, da mocinha, da Marcela, e do espírito que desencarnou, continuaram ligados a ele. Tudo isso foi realmente causando uma dor profunda nele, certo? E é importante esse processo de catarse, porque muitas vezes os espíritos se prendem nesses erros como se eles fossem os maiorais. Então é possível e é importante trazer à tona essas lembranças fortes para que possam ter um efeito grande no psiquismo, no coração e nas emoções de quem está em atendimento nas reuniões mediúnicas. E aí diz que ele passou a rever na mente a cena terrível da infeliz mãezinha que se atirara da torre alta da igreja matriz, e vai colocando tudo isso. E nesse momento, então, depois desse triste espetáculo, dessa lembrança, é quando Eurípides evoca as bênçãos de Maria Santíssima e uma luz desceu sobre o cenário triste, produzindo um terrível choque visual. Tá? Então diz, a Senhora de Nazaré em pessoa apareceu a pouco e pouco, ocorreu um silêncio incomum. Ela abraçou o demente pervertido, incorporado em Malvina. E aí ela vem dizer, vamos então ver aqui as palavras, ouvir as palavras de Maria Santíssima. Filho, que fizeste das ovelhas que te foram entregues para pastorear? Porque as transformaste em vampiros e as levaste à loucura? Onde estão os teus sentimentos de pastor? Porque atiraste os cordeiros débeis e inseguros aos cardos sobre as pedras da desagregação? Ainda é tempo de voltares ao aprisco. Agora recolhes o abandono a que atiraste todos que desprezaste, e se encontram dilacerados, esfaimados de Jesus e sedentos de paz? Tua veneranda mãezinha rogou-me teu auxílio desde há tempos, e hoje, especialmente vencida pelas lágrimas, suplica que eu interfira com meu filho em teu favor. Entrego-te aos seus cuidados, qual aconteceu há bastante tempo. Então vejam as palavras realmente muito tocantes de Maria Santíssima. E é bem isso mesmo, tá? Ele tinha ali a função de conduzir aquelas pessoas ao bem e não o inverso, como aconteceu. E nesse momento, quando ele chama a mãezinha, então uma dama idosa e adornada de luz se aproxima, que era exatamente a mãe dele. Ele chorava em urros dilacerantes, e aí ele é amparado e acolhido. E nesse momento, várias dezenas de filhos do Calvário, ou seja, vários espíritos amigos, ali chegaram para conduzir também muitos daqueles que se encontravam calmos. Muitos daqueles espíritos, lembram que havia ali muitos espíritos, também foram conduzidos e atendidos para serem auxiliados. E realmente diz aqui que todos choravam discretamente, a agressividade geral diminuiu. Claro, imagina sob a presença de Maria Santíssima. Realmente, isso naturalmente aconteceria. E aí diz aqui, Maria Santíssima diz que ele ainda ia renascer na terra, mas com o corpo
repleto de feridas, deformações no corpo, em função, claro, de tudo aquilo que ele havia feito de errado. Então, em função dessa condição de dor e sofrimento, ele poderia ter a oportunidade de lograr a redenção aos males cometidos. E ela finaliza dizendo: não há crimes que não possam ser corrigidos, nem amor que se negue a envolver todos os réprobos para a reparação. Que colocações, então, belíssimas da nossa Maria Santíssima. E aí, Malvina, depois dessa comunicação, ele é conduzido com a sua mãezinha, Malvina retorna e quem entra em processo de psicofonia é Amália, que é o espírito desencarnado, mas também médium. E aí ela traz então a comunicação de um outro irmão, espírito que já tinha estado ali, mas que ele manteve-se naquela instituição acompanhando o trabalho realizado pelos irmãos encarnados que ele perseguia. E é interessante que ele coloca ali que ele fica agora que ele está na dúvida, porque ao acompanhar aqueles corações, ele percebe que eles não são mais os mesmos do passado, que a conduta deles, ele até coloca, compara-os como os samaritanos. Então ele diz, eles são samaritanos que estão ajudando as pessoas, que eles até eventualmente caem, desfalecem, mas logo levantam para ajudar o outro. Então ele se mostra realmente em dúvida, porque ele percebe que os espíritos mudaram, evoluíram, cresceram. Então ele diz que havia sido convidado a demorar-se no reduto, de modo a ver a face nova dos dois adversários que mais feriram o ser. Então ele diz: os infames que me desgraçaram transformaram-se em samaritanos compadecidos. Então ele diz: em que acreditar? Naqueles que me trucidaram ou nestes que levantavam os caídos, às vezes caindo também, porém levantando-se rápido para ajudar. E aí o irmão Espinélia, que vai conversar com ele se chamava, uma das reencarnações dele, ele se chamava Spanovich. E ele, nessa reencarnação, ele era chamado Spanovich, mas ele era acompanhado de uma designação, o monstro. Então, ele era chamado o monstro exatamente por conta da sua condição material naquela reencarnação. E aí, ele vem trazer, o espírito vem trazer algumas considerações sobre essa época. Então, vamos também ouvi-lo nas suas palavras. Ele diz assim: não sei o que falar e não tenho como expressar-me, porque sempre fui considerado um monstro, e tal sentia-me até o momento em que aqui encontrei dores maiores do que as minhas, em reuniões magistrais de socorro pela madrugada, falecidos, alucinados e odientos, passando a compreender que somos responsáveis por muitas das misérias que nos afligem. O ódio que me consumia parece-me agora uma labareda que se vai apagando por falta de combustível. Não que esteja livre de pensamentos arrogantes e vingativos, mas pela oportunidade de saber que me encontro equivocado e, ao invés de vítima, sou um terrível vingador. Então, através das palavras desse irmão, ele adquiriu a consciência de que, na verdade, nós somos os artífices do nosso destino e que tudo aquilo que ele sofreu, na verdade, o que ele sofria, decorria das suas próprias atitudes. Então, como foi importante ele permanecer junto à instituição para que ele pudesse observar os antigos algozes e também fazer uma análise íntima sobre aquilo que ele fez, sobre aquilo que ele é, sobre a forma como ele se portava, tá? E aí também na sequência diz aqui que a mãezinha dele chegou, então diz aqui Eudalbo chegou, adentrou o recinto acompanhado por uma senhora envelhecida, mas bela de sorriso jovial na face enrugada. E aí ele disse: mamãe querida, você está vindo do céu arrancar o filho das chamas do inferno? E aí ela diz: venho buscar-te em nome de Jesus, de quem te separaste desde há muito tempo. E somente o que importa é somente o que importa no momento. Depois compreenderás.
E ele seguiu com a mãezinha dele. E aí veio o encerramento da reunião, mas antes do encerramento final, conta aqui que o irmão Spinelli ainda havia ali um número muito grande de sofredores. Então, o irmão Spinelli fez também, coloca aqui, falou-lhes docemente sobre o amor de Deus, os deveres morais em relação à vida e a si mesmo, com beleza incomum sobre o Mestre incomparável. Então, nesse também, em função dessas suas palavras, muitos espíritos ali foram naquele momento tocados e ajudados. E na oração do encerramento, vejam que coisa maravilhosa. Diz que o ambiente estava adornado de pétalas de rosas perfumadas que desciam sobre as cabeças de todos que ali estavam. Que lindo! E assim finaliza este capítulo tão maravilhoso, tão bonito, realmente tão emocionante, nos mostrando histórias tão belíssimas e finalizações realmente ainda maiores, com o amor sempre vencendo a dor e a maldade. E essa é a finalização, a mensagem final que deixamos então do capítulo nesse capítulo desta aula de hoje, que nós possamos lembrar que o amor sempre é o melhor remédio, é a maior força de toda a humanidade. É impossível resistir ao amor por muito tempo. As pessoas podem até tentar, mas ele sempre vai vencer. Então, que nós possamos amar, amar muito, amar sempre a todas as pessoas. Meus queridos amigos, vamos parando por aqui então. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.